Oi, gente, tudo bem? Hoje a professora, na nossa aula de física, vai estar corrigindo os exercícios da lista de revisão para a prova, exatamente os exercícios que eu não corrigi, não expliquei na aula passada, tá bom? Então, vocês peguem a lista de exercícios de vocês, que a gente agora vai estar fazendo a revisão, a correção desses exercícios, tá? Bom, vamos lá. Semana passada, na nossa aula, nós resolvemos aí o exercício 1, tá? Que fala sobre a segunda lei da termodinâmica. O exercício 2, a professora deixou para vocês estarem fazendo. Então, ó, exercício 2, que fala sobre a segunda lei da termodinâmica. A professora deixou para que vocês fizessem, tá? E hoje a professora vai estar corrigindo. Então, a pergunta é a seguinte: qual a eficácia máxima que um freezer pode alcançar? Sabendo que em seu interior a temperatura permanece constante em menos 18 graus Celsius e que a temperatura do ambiente externo, permanece constante em 25 graus Celsius. Não está falando nesse exercício 2 nem de temperatura quente, nem de temperatura fria. Mas eu analisando as temperaturas, eu consigo identificar que essa temperatura negativa é a temperatura mais fria e essa temperatura é a temperatura mais quente, tá? Então, temperatura fria, temperatura quente. E está perguntando da eficácia máxima. Se vocês forem lá no conteúdo sobre a segunda lei da termodinâmica, a gente encontra exatamente essa fórmula aqui, que a eficácia vai ser igual a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Então, a gente acha essa fórmula aqui para eficácia. Só que tem um porém, a gente não pode pegar essa temperatura em graus Celsius e jogar na fórmula, a gente precisa transformar em Kelvin. Como que a gente transforma em Kelvin? A gente soma 273 e soma 273 aqui, aqui e aqui. Aí sim a gente vai transformar em Kelvin e jogar na fórmula, tá? A professora só vai fazer mais bonitinho aqui pra caber tudo direitinho, tá? Então, ó, temperatura fria é igual a menos 18 graus Celsius. Mais 273, temperatura fria vai ser igual a... E a temperatura da fonte quente vai ser igual a 25 graus Celsius mais 273. Temperatura da fonte quente vai ser igual a 5 com 3, 8, 298 Kelvin. Certo? Certo. E aqui a temperatura fria vai ser 8 com 3, 11, sobe 1, 7 com 8, 381. Opa, é negativa aqui, professor. Então, a gente subtrai, né? Positivo e negativo. 273 menos 18. Empresto 1, fica com 6, 255. Então, aqui é 255 Kelvin. Certo? 255, a temperatura fria e a temperatura quente 298. Agora que eu transformei em Kelvin, só substitui na fórmula. Temperatura quente, 298 dividido pela temperatura quente menos a temperatura fria. A eficácia vai ser igual a 298 dividido por 298 menos 255. Vai ser de aproximadamente a eficácia 6,9. Professora, tem unidade de medida? Não. Porque as temperaturas aqui, ó, se anulam, tá bom? Temperatura que é em Kelvin aqui, tá?
Não confundam o K da temperatura com esse K da eficácia, tá bom? Então, questão 2, resolvida aí pra vocês, tá? Questão 3. A professora vai resolver somente as questões que eu não resolvi na aula passada, ok? Questão 3. Vou apagar aqui, tá bom, gente? Vou apagar, tá? Questão 3. Conteúdo é sobre a introdução ao magnetismo, tá bom? Introdução ao magnetismo. Questão 3 e questão 4. 3 e 4. É referente à introdução ao magnetismo. Bom, a questão 3, a pergunta é em referência ao campo magnético. Tá perguntando qual é a alternativa falsa, tá? A alternativa falsa, na questão 3, é a alternativa C, que fala que o campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. Isso é falso, tá? Mentira, incorreto. Questão 4, que fala se ao quebrarmos um ímã ao meio, nós devemos esperar que... Resposta correta também é letra C. Por quê? Cada um de seus pedaços tornar-se-ão um ímã menor, tá? A gente pega um ímã, a gente quebra ele em vários pedacinhos, a gente está transformando esse ímã maior em ímãs menores, tá bom? Que não, na verdade, se a gente quebra um ímã, os pedaços desse ímã não vão deixar de ser ímã, vão ter o polo norte e o polo sul, tá? Esse é o princípio, inclusive, da inseparabilidade dos polos, tá? Que a professora explicou para vocês. Questão 6. Questão 5 a professora fez com vocês na aula passada. Questão 6 fala sobre fontes de campo magnético. Então, vou apagar, tá? Questão 6. Fala sobre fontes do campo magnético. Então, 6. Capítulo da apostila de vocês. Fontes do campo magnético. Magnético. Bom, a questão 5 nós resolvemos e a questão 6, gente, é muito similar à questão 5, tá? A questão 6 eu vou fazer a leitura para vocês, vou colocar a fórmula e a gente vai desenvolver. Lembrando que eu já fiz a 5, que é o mesmo conceito, inclusive a mesma fórmula, tá bom? Considere uma espira no conjunto formador da bobina. O interior do tubo considera-se vácuo. Qual é a intensidade do campo magnético? Perguntando qual é a intensidade do campo magnético na região central da espira, ao ser percorrida por uma corrente igual a 2 amperes, sendo o raio da espira igual a 10 elevado a menos 2 metros. A gente precisa considerar a permissividade magnética no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. A fórmula, gente, que a gente tem que utilizar do campo magnético é essa daqui, tá? Mi vezes a corrente dividido por 2π vezes R ou vezes a distância, tá? Questão 5, a gente utilizava a distância de uma carga no campo magnético, essa carga distante do campo magnético, tá? Então, era a distância. Então, aqui o campo magnético vai ser igual a permissividade magnética no vácuo
multiplicado pela corrente, que é 2, dividido por 2π, multiplicado por 10 a menos 2. 10 a menos 2. Vamos aplicar a teoria do corta? Corta, 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 corta. O campo magnético vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 7, dividido por 10 a menos 2. O campo magnético é igual a 4 vezes bases iguais, copio a base, divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. Menos 7, subtraio os expoentes, ó. Expoente negativo, eu subtraio os expoentes. Não posso colocar menos 7, menos 2. Vai estar errado. Não façam de cabeça, que dá erro o negócio, tá? Então, quer dizer que o campo magnético é igual a 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Menos com menos, mais. Menos 7 mais 2, menos 5, tá? Então, essa é a resposta da questão 6. Questão 7 e questão 8, nós resolvemos na aula passada. Questão 7 e questão 8, nós resolvemos. Questão 9, também. E fica para resolver agora a questão 10. Questão 10 fala sobre a indução eletromagnética. Então, questão 10, indução eletromagnética. Última questão, tá? Que ficou pra gente resolver. Todas as outras nós resolvemos na aula passada, que a professora não resolveu na aula passada, eu resolvi hoje, tá bom? Indução eletromagnética. Bom, nessa questão 10, que é similar à questão 9, tá bom? Só que ela é um pouquinho mais complexa, porque na questão 9 foi dada a área de uma espira retangular. Nessa questão 10, fala que a gente precisa supor uma espira retangular, só que o lado dessa espira é igual a 2 centímetros, tá? E ela é colocada em um campo magnético uniforme, cuja intensidade vale do campo magnético 2 Tesla. Determine o fluxo magnético nessa espira quando ela for colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético. O ângulo, neste caso, é igual a 0 grau, tá? Não é igual a 90 graus. Cuidado com as pegadinhas e com o que tá falando, a interpretação do texto, tá? Do campo magnético com as linhas de campo. Bom, fórmula do fluxo magnético é campo magnético vezes a área da espira vezes cosseno do ângulo. Fluxo magnético é igual ao campo magnético, a área, vou ter que calcular, só que antes de calcular a área, eu vou ter que fazer a transformação da unidade de medida, de centímetro para metro. Transformando centímetro para metro, eu divido o número por 100, vai ser 0,02 metros, tá? Então, aqui, ó, a área de um quadrado é lado vezes lado. A área da espira retangular vai ser igual, vou colocar em notação científica, tá? 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 2 vezes 2, 4. 2, 4, depois da vírgula, menos 4. É isso aí. Então, tenho a área agora. A área é 4 vezes 10 a menos 4. Vezes cosseno de 0, gente, é 1. Fluxo magnético vai ser igual a 2 vezes 4, 8, vezes 10 a menos 4, Weber. É isso, tá, gente? Não tem segredo, só na parte da área que vocês têm, às vezes, um pouquinho mais de dificuldade de ver a questão da unidade de medida, fazer essa transformação, mas a professora
coloca na revisão exatamente porque na prova vai pedir para vocês isso daqui, tá? Então, fiquem atentos, tá? Nessas transformações de unidade de medida. Então, a professora corrigiu todos os exercícios da lista e qualquer dúvida que vocês tenham, a professora está à disposição, tá bom? Então, é isso.